A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Cremos. Estamos aí nos aprofundando nas principais doutrinas bíblicas. Como vimos na primeira aula, a doutrina bíblica é um ensino da Bíblia, que é derivado e baseado nas escrituras sagradas e serve aí como uma regra de fé em Deus e de prática de nossa vida cristã e ministério para a Igreja de Deus. E hoje vamos estudar aí a lição de número 2, que tem como tema Em Deus, o nosso Pai. Na lição de número 1, queridos, estudamos aí sobre a primeira doutrina bíblica, a bibliologia, que é o estudo da Bíblia. E hoje vamos estudar a teologia, que é a doutrina de Deus. O nosso texto bíblico da lição se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 16 e 17, e também no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. O destaque da nossa lição se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. A introdução da nossa lição diz assim: O único livro em que é possível conhecer como Deus se revelou aos homens é a Bíblia, a Palavra Eterna. Nesta lição estudaremos a forma de Deus revelar-se a nós através da sua palavra. Embora conheçamos em parte, nesse estudo temos de nos conscientizar de que Deus é bom e que através de Jesus Cristo podemos nos relacionar com Ele. Deus está pronto a nos ouvir, perdoar, atender e consolar. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. O livro de Gênesis começa ali reconhecendo que ele é, como diz lá, no princípio Deus, né? E em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma enfaticamente: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. As Escrituras Sagradas deixam aí bem claro que acreditar na existência de Deus constitui aí a base da experiência humana. Dizer que não existe um ser supremo ou viver como se ele não existisse equivale a negar o que todos sabem de maneira intuitiva. A existência de Deus, queridos, é algo tão fundamental ao pensamento humano que abandonar aí tal conceito significa embarcar no encapelado mar da irracionalidade, onde nada tem significado ou nenhum propósito. Embora a Bíblia Sagrada não apresente aí argumentos em favor da existência de Deus, há não poucas implicações que apoiam plenamente tais argumentos. Argumentos clássicos vêm sendo aí apresentados desde a era medieval. Apesar aí de limitados em si mesmos, provêem eles em seu conjunto o apoio intelectual suficiente para corroborar a verdade da Bíblia. O primeiro desses argumentos é o ontológico, argumento ontológico. Esse argumento defende que um ser perfeito implica numa existência real. A ideia de um ser perfeito que não se manifeste aí genuinamente na realidade pressupõe então que este ser não seja totalmente perfeito. Por conseguinte, para se conceber um ser perfeito,
é necessário se acreditar que este ser perfeito realmente exista. Já o segundo argumento clássico é o cosmológico. Segue-se aí de maneira coerente ao ontológico, que é o primeiro argumento. O universo, como todos o admitimos, não existe por si mesmo. Todos os eventos que precisamos dependem aí de alguma causa além deles mesmos. Se você buscar aí a origem dessas causas primeiras, eventualmente chegará à primeira causa, um ser autoexistente. Este ser não depende então de qualquer outra coisa, além de si, para existir. Já o terceiro argumento clássico em prol da existência de Deus é o teleológico, isso mesmo, teleológico, ou chamado também como argumento do desígnio. O mundo maravilhoso descoberto pela inquirição científica desvenda aí uma notável e espantosa ordem em toda a natureza. As improbabilidades matemáticas de todas estas maravilhas terem ocorrido por mero acaso levam-nos a enaltecer aquele que é o autor de quanto vemos e admiramos. Com o salmista, queridos, então nós juntemos as nossas vozes. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19:1. Já o quarto argumento clássico é o argumento moral. Ele apresenta-se como o senso inato do que é certo e do que é errado. Que ser humano não o possui, não é verdade? A realidade de um grande legislador é a evidência aí mais lógica da vida moral da nossa consciência. Embora os padrões de moralidade variem largamente de cultura para cultura, a consciência dos valores morais permanece intacta. Similar ao anterior, é o quinto argumento. Acha-se ele alicerçado sobre a estética ou beleza. Que todas as pessoas possuam aí um conceito de valores relativos acerca da beleza, por mais largamente que variam seus padrões, é algo que aponta na direção de alguém que em si mesmo é o doador da beleza. Seu amor não conhece limites. E este alguém, queridos, é o nosso Deus Todo-Poderoso. O ponto 1 aqui da lição: como Deus aparece na Bíblia. A questão dos nomes. Queridos, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, indica que a existência de Deus é algo que pode ser aprendido por todos através da revelação geral. Entretanto, para conhecermos a natureza divina, será necessário aí voltar-nos à revelação especial que o próprio Deus nos proporciona. Em sua palavra, ele revela-se de várias maneiras. E uma das maneiras mais empolgantes de o conhecermos, queridos, é através dos seus diversos nomes. Vamos lá? El, E-L, né? Que no hebraico significa Deus, que se encontra no singular, ocorre cerca de 250 vezes na Bíblia e enfatiza a ideia de força. Uma outra forma singular do nome de Deus, queridos, é Eloá, que ocorre apenas no livro de Jó 42 vezes. Mas a sua forma plural, que acho que é mais conhecida, Elohim, pode ser aí encontrada mais de 2.000 vezes no Antigo Testamento. Usualmente acha-se vinculada ao poder criativo de Deus e ao cuidado que ele dispensa ao universo e à humanidade. Além disso, implica na pluralidade existente no Supremo Ser. Yahvé é outra palavra hebraica e outro nome de Deus.
Em muitas versões da Bíblia foi traduzida por Senhor. As consoantes do nome pessoal de Deus, Y, H, W, H, foram transliteradas para o latim, para o novo latim, como JHVH, e combinando-as com os sinais vocábulos do substantivo hebraico, Senhor, deu origem então a uma forma não bíblica, Jeová. Trata-se daí de um nome que manifesta a observância do pacto. Esse nome ocorre cerca de 7.000 vezes no Antigo Testamento e significa ele continuará a ser, né? Ele continuará ativamente a ser. Subentende que Deus mostrará então que tipo de Deus é ele realmente. Ele o fará através dos seus atos que se acham ligados à promessa que diz, ao seu pacto. Como está lá em Êxodo 3:12. Eu serei contigo. Nomes especiais, composto com El ou Iavé, enfatizam aí a natureza de Deus e seu relacionamento com os vários pactos estabelecidos com o seu povo. Entre esses nomes, podemos citar El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. El Elyon, o Deus Altíssimo. El Roi, o Deus que me vem. El Olam, o Deus Eterno. El Elohim Israel, Deus, o Deus de Israel. E esse nome realça aí a relação especial de Deus com Israel. Iavé Repocá, o Senhor teu médico. Iavé Nissi, o Senhor minha bandeira. Iavé Shalom, o Senhor é a paz. Iavé Roi, o Senhor é meu pastor. Esse está lá em Salmo 23:1, que todos conhecem. Aquele que perdoa é denotado por Iavé Tsiknu, o Senhor, justiça nossa. O nome da Nova Jerusalém, queridos, será Iavé Shammah, que significa o Senhor está ali. E o nome celestial de Deus é Iavé Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Que maravilha! Existem ainda, queridos, outros termos importantes que descrevem aí a natureza de Deus. Vamos a eles? Adonai, que está no hebraico, ou Kurios, que está no grego, que significa Senhor. Atik Yomin, que está no hebraico, que significa o ancião de dias. Esse é um título que se acha em conexão com os juízos divinos na administração dos reinos deste mundo. Ou então, Kedosh Israel, que está no hebraico, que significa o Santo de Israel. Esse termo é usado 29 vezes pelo profeta Isaías. Tessur, que está no hebraico, que significa rocha. Ab, que está no hebraico, ou Abba, que está no aramaico, ou Hop, Pater, que está no grego, que significa pai. Ou então, ó Pai, que é uma forma de tratamento que demonstrava grande respeito nos tempos bíblicos. Melech, que está no hebraico, que significa rei. Goel, que está no hebraico, que significa redentor. Despotes, que está no grego, que significa senhor, proprietário. E finalmente, Rishon Washaron, que está no hebraico, que significa o primeiro e o último. Fala aí do seu governo sobre o curso da história. E como é bom conhecer os nomes de Deus, que através dos seus nomes nós podemos entender a sua soberania divina sobre toda a humanidade, queridos. E todo aí o seu mover durante toda a história da humanidade. Por isso é muito interessante conhecer os nomes de Deus, para conhecermos a Deus, né? O ponto 2 aqui da lição
Nós falamos aqui sobre os nomes, né? Então podemos aí falar sobre o primeiro ponto, né? Que como Deus aparece na Bíblia, e também o segundo ponto, que é os nomes de Deus, né? Que já acabamos de falar. E o terceiro ponto da lição, as qualidades de Deus. Falar sobre as qualidades de Deus, né? Qualidades tem a ver aí com os atributos de Deus, né? Que é muito falado sobre atributos de Deus. E além aí dos atributos, né, que descrevem a natureza interior de Deus, há também aí os atributos que lhe realçam os relacionamentos especiais com a criação. Tais atributos são chamados comunicáveis, porquanto eles podem ser aí encontrados na natureza humana. São atributos que Deus passa para o ser humano. Eles são divididos aí em duas categorias, naturais e morais. Entre os atributos naturais de Deus, que são aí, esses atributos naturais são os atributos incomunicáveis, que só pertencem a Deus e à Trindade, encontra-se aí a onipotência, né, que é a qualidade que o faz todo-poderoso. Isso significa que Deus, então, pode fazer tudo o quanto estiver em conformidade com a sua natureza santa e justa. A sua soberania sobre o universo, queridos, é incontestável. Todavia, alguém também poderia perguntar assim, mas se Deus é soberano, por que há pecado no mundo, né? Quem já não fez essa pergunta? Quem já não ouviu, né? A resposta jaz no fato de que Deus é soberano sobre si mesmo e tem o poder de limitar-se. Uma das maiores evidências dessa sua qualidade é vista na vinda de Jesus, como um bebê deitado na manjedoura, e também em sua vida, ministério e morte sobre a cruz. Em sua liberdade e onipotência, Deus optou por criar seres, né, pessoas e anjos, com a integridade da escolha moral, o conhecido livre-arbítrio. Deus não invade a liberdade do nosso arbítrio, queridos. E, finalmente, nós devemos reconhecer que Deus, embora nos conceda aí semelhante liberdade, ele continua aí Senhor da história. Ele controla o destino das nações e de todo o universo. O Apocalipse, juntamente com importantes passagens do livro de Daniel e de Ezequiel, desvenda aí claramente o controle que Deus exerce sobre o futuro de tudo quanto criou. Mas ele tem razões que só mesmo ele conhece, concedendo aí o livre-arbítrio às suas criaturas morais. Deus também é onipresente, um outro atributo incomunicável de Deus. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não se acha limitado pelo espaço, mas está presente em todos os lugares. Embora esteja ele presente em todos os lugares, devemos nos lembrar de que ele somente habita com aqueles que se humilham e o admitem no santuário dos seus corações. Deus também é onisciente. Ele é dotado de conhecimento e de discernimento infinito, universais e completos. Vê a realidade por uma perspectiva diferente da nossa. Nós vemos as coisas através de uma corrente de consciência. Para nós, seres mortais e limitados, a vida é um fluxo ao longo da linha do tempo. Olhamos à frente, ao futuro, e logo tudo se faz passado. Para Deus, queridos, entretanto, toda a realidade lhe é presente. Todos os acontecimentos, quer passado, quer presente ou futuro, lhe estão mais que patentes. Aos que perguntam então, por exemplo, como pode Deus saber quem há de se perder e mesmo assim permitir que os tais se percam? É verdade. O conhecimento prévio de Deus, queridos, não predetermina as escolhas individuais, porquanto ele respeita o nosso livre-arbítrio, como eu já falei. Lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 14, nós temos aí o esboço da história pré-determinada do mundo. Leia esse texto que você vai entender.
Mas esse vislumbre da predestinação do universo não elimina as ilhas da liberdade que Deus nos reservou, pois Ele nos fez indivíduos e livres. Ele permite, então, queridos, que as pessoas escolham o próprio destino. Ou é o céu, ou é o inferno. E entre os atributos comunicáveis de Deus, que é aquele que Ele passa para o homem, nós falamos agora sobre os incomunicáveis, que só pertencem a Deus. Agora falaremos sobre os comunicáveis, que Ele passa ao homem. Há também aí os atributos morais, né? Os conhecidos morais. A bondade é um deles. Deus é realmente bom e Ele se dispõe aí a zelar continuamente pelo bem-estar de sua criação. Não se inclina por armar-lhe ciladas, né? O mal é um inimigo tanto da criação quanto de Deus. A Bíblia encontra-se repleta de descrições sobre a bondade divina. Seus servos atribuem-lhe amor, benignidade e fidelidade, graça e misericórdia. O maior ato de amor, queridos, o maior ato do amor de Deus foi mostrado no clímax, no plano da redenção na cruz do Calvário. Ninguém, queridos, ninguém tem aí um amor maior que este. Deus também é santo. Este é o cerne da mensagem bíblica sobre o caráter de Deus. Santo, na Bíblia, significa basicamente separado, dedicado. Há dois importantes aspectos aí na santidade de Deus. Primeiro, Ele está separado e acha-se acima de tudo quanto é transitório, permanente, finito, imperfeito, mal, pecaminoso e errado. E segundo, Ele também encontra-se separado para dedicar-se inteiramente ao cumprimento do grande plano da redenção, do reino vindouro e do estabelecimento da nova terra e do novo céu. Tal conceito é totalmente necessário à devida adoração ao Supremo Ser. E Deus também é justo. Ele sempre agirá com justiça. Mais do que isso, Deus é essencialmente justo. É de sua natureza ser justo. Ele jamais será incoerente com a sua natureza. Sem essa característica, queridos, a ordem moral do universo não teria qualquer base. Deus é a concretização da verdade em toda a sua pureza e transparência. Todavia, Deus anela por redimir o ser humano. E isso, queridos, isto é amor. Pois foi na cruz de Cristo que a ira e o amor de Deus conjuntamente fluíram para resgatar a pobre humanidade. Este é o nosso Deus. E como é bom estudar sobre o nosso Deus. Continue se aprofundando nas Escrituras Sagradas. Continue buscando mais de Deus. Deus quer se relacionar com você. E para você se relacionar com Deus, você precisa conhecê-lo mais, se aprofundar mais. E como fazer isto? Estudando as Escrituras Sagradas, orando, conversando com Deus. Assim, queridos, você terá um relacionamento pleno com Deus e irá conhecê-lo mais profundamente. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.